O tema de hoje para a nossa meditação é milênio. O milênio já aconteceu ou será após o arrebatamento? Apocalipse capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Este é o único capítulo da Bíblia que faz menção do milênio. Toda vez que falamos em milênio, precisamos atentar para uma ligação entre prisão, Satanás, tribulação e 1000 anos. Para um melhor entendimento do tema, é necessário responder as seguintes perguntas: Satanás está preso ou está solto? Quem passará pela grande tribulação? A igreja, o mundo ou Israel? Se o período da grande tribulação for de 3 anos e meio, então aqueles que morrerem antes ou depois do arrebatamento não passarão pela grande tribulação? E ainda, se no milênio Satanás será preso, será que eu posso afirmar que nem a igreja nem Israel passará pela grande tribulação? Lembrando que Deus não faz acepção de pessoas. Se buscarmos uma sequência do cumprimento das profecias, podemos concluir que o milênio já aconteceu. Vejamos. Em Mateus 8, 28 e 29. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Este versículo mostra claramente que Satanás não só estava solto, mas tinha poder e domínio sobre o homem. A operação do mal era manifesta na carne e na alma, e era visível a olho nu. Nós temos, por exemplo, Jó, Saul, a filha da mulher cananeia e outros. O homem foi criado para ser eterno, mas por causa do pecado, o castigo de Deus foi a morte. Porém, havia um tempo determinado para fazer cessar este mal. O último inimigo a ser vencido é a morte. Vejamos, Satanás não teve, não tem e nunca terá autoridade para matar o homem. Esta atribuição é o tratado de Deus com o homem. Ele é quem dá a vida e só ele pode tirar, porque só Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O homem, sim, esse pode até matar, porém o homicida será réu do juízo de Deus. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Se atentarmos para o ensino de Jesus aos discípulos, facilmente nós podemos entender que haveria um juízo para Israel. E Jesus revelou onde e quando seria esse acontecimento. Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus deixou a eternidade, morreu e ressuscitou para dar início a uma nova etapa na vida do homem. Ele veio para nos libertar das garras do inimigo e da morte espiritual. Porém, a morte física, calamidades, enfermidades, epidemias, guerra, tudo isso são as aflições dessa vida. E disse Jesus: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O derramado do Espírito Santo veio para selar essa nova etapa, que é a aliança de Deus com o homem. Agora o tratado de Deus não seria na carne, mas sim no Espírito. Tu és pó, e ao pó voltarás. Em Mateus, capítulo 27, 50, e Jesus clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Paralelo ao projeto da salvação, havia uma operação do sistema religioso, tendo como principal objetivo perseguir e matar os cristãos. Porém, a igreja havia recebido o selo do Espírito Santo. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, pois na cruz, tragada foi a morte, na vitória. O projeto de salvação para Israel só pôde ser entendido a partir de Jesus. Após a morte e ressurreição, Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Ele desceu ao Hades para libertar do cativeiro aqueles que o precederam, aqueles que morreram, mas foram justificados pela fé, pois sabemos que antes de Jesus não havia salvação e se fez necessário aguardar a vinda do Salvador. Deus enviou seu anjo para trazer o recurso da salvação primeiro para Israel. Os servos receberam nas suas testas a marca do Deus vivo. Esses foram selados com o Espírito Santo para suportar as adversidades profetizadas por Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele foi indagado pelo seu discípulo acerca da sua vinda e o fim do mundo. O mistério dos 70 anos proféticos estabelecido por Deus para Israel está registrado nos livros de Mateus, capítulo 24, e Apocalipse, capítulo 7. Teve início na morte de Jesus e encerrou na invasão de Jerusalém, quando o templo foi queimado, mostrando assim o juízo de Deus para aqueles que não deram crédito às palavras do seu Filho Jesus. No livro de Apocalipse está descrito os 144.000 das tribos de Israel em dois momentos proféticos, antes e depois do ano 70, depois de Cristo. O capítulo 7 descreve a paciência e a misericórdia de Deus para Israel, isto no projeto terreno, antes da ira de Deus. Dele tempo para que se arrependesse. No capítulo 14, mostra a vitória dos salvos de Israel. Agora na eternidade, aqueles que foram comprados da terra e seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Creram em Cristo, receberam o Espírito Santo e foram fiéis até a morte. A promessa de vitória para a Igreja Apostólica era espiritual e não difere em nada da promessa de Jesus para a Igreja fiel dos nossos dias. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O domínio de Satanás durou de Adão até a morte de Jesus, quando o inimigo foi amarrado, apontando para os 1000 anos proféticos estabelecidos por Deus para Israel. Depois, importava que ele fosse solto por um pouco de tempo, não para matar, mas sim para enganar as nações, e então virá o fim. Deus enviou seu Espírito para estar sempre conosco. É verdade que somos pecadores e todos morreremos,
Mas o mistério para que o homem possa voltar a ser eterno é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Toda a autoridade do inimigo sobre a vida do homem está limitada ao poder de Deus. Porém, nós temos o livre-arbítrio. O juízo final representa o fim de toda transgressão neste mundo. Isso ocorrerá após o toque da última trombeta. Isto é, quando se completar o número de salvos. Se atentarmos para o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, fica bem claro que o projeto da salvação, bem como o juízo de Deus, veio primeiro para Israel e, por fim, será para todas as nações. Disse-lhe Jesus: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Se Jesus disse que a salvação vem dos judeus, não faz sentido afirmar que, após as bodas do Cordeiro, Jesus virá com a igreja e os anjos para estabelecer o milênio nesse mundo, para trazer salvação para Israel. E para finalizar, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus quer um coração puro e sincero. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ainda que meus lábios não pronunciem notas afinadas e altissonantes, ainda assim o Senhor está pronto para ouvir a minha adoração. Um dia eu ouvi falar que o clamor pelo sangue de Jesus virou um mantra na minha vida, mas ainda assim isso me permite reconhecer o quanto que eu sou dependente do Senhor. Ainda que o meu clamor incomode ou escandalize o meu irmão, ainda assim em silêncio eu faço no meu coração, porque eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Louvado seja o nome do Senhor. A todos a paz do Senhor.